Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela participação de todos, nesse nosso webinar para falar desse assunto tão importante, nos dias que nós vivemos hoje. Nós sabemos que não é apenas hoje uma discussão teórica, essa é um tema que está afetando a operação do dia a dia. E a ideia hoje, é abordar um pouco, de como que essa nova era, ela exige hoje uma postura diferente de todos nós, Então, a nova era do comércio exterior, ela não é um conceito hoje abstrato, a realidade bateu na porta das empresas, e esse cenário que nós estamos vendo hoje exige uma agilidade, uma atenção redobrada às mudanças legislativas. A reforma tributária, ela redefine as regras do jogo, para quem atua no comércio exterior, e nós precisamos entender quais são as implicações financeiras, operacionais. A reforma tributária, a gente pode dizer que ela não é simplesmente uma alteração de impostos, Ela é uma mudança, eu costumo dizer que é uma mudança de paradigma operacional, então as empresas proativas, terão uma vantagem muito mais competitiva, e o nosso foco não pode perder, Dentro das organizações, nós sabemos que o foco vai ser sempre o quê? A busca de redução de custo, uma eficiência logística. Então, antes de eu começar aqui, a falar desse assunto, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Denise Souza, eu sou especialista de soluções de comércio exterior aqui na Thomson Reuters, atuando na área de pré-vendas também. Eu tenho uma experiência aí de mais de 23 anos na área de comércio exterior. E eu também deixei aqui um QR Code do meu LinkedIn, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. Então, eu costumo geralmente publicar as alterações, as atualizações, tudo relacionado aí à parte de comércio exterior. Então, fiquem à vontade também para me seguirem nas redes sociais. Falando um pouquinho da Thomson Reuters, pessoal, rapidamente, para colocar todos na mesma página. Eu sei que alguns já conhecem, outros ainda não, mas a Thomson Reuters, ela é uma empresa multinacional, uma empresa global, presente em mais de 100 países, uma empresa centenária. Nós temos mais de 26 mil funcionários no mundo, temos ações nas bolsas de valores da Nasdaq, Toronto, o ano passado um faturamento aí mundial, de 7,37 bilhões, que são mais de 500 mil clientes em todo o mundo, e bilhões de pessoas impactadas diariamente pela Reuters News, que faz parte do grupo da Thomson Reuters. Então, aqui no Brasil, nós atendemos com as nossas soluções, tanto a área de comércio exterior, a área fiscal, tributária, a área jurídica. No comércio exterior, nossas soluções já têm mais de 25 anos de mercado. Nós temos uma rede muito sólida de parceiros homologados pela Thomson Reuters. Então, eu passo agora a palavra para o Marcos, para ele falar um pouquinho dessa parceria. Obrigado, Denise. Falando um pouquinho aqui da GSW, para aqueles que ainda não nos conhecem, Nós somos uma empresa certificada com ISO 27001, Temos aí algumas verticais de soluções, Entre elas um centro de soluções que atua com os produtos e as soluções da SAP. Temos soluções para a área de Comex, e aí entra muito forte todo o portfólio de soluções da Thomson Reuters, Temos também o centro de soluções para os produtos e as soluções da Microsoft, E quando eu falo com relação a esses RPs, SAP e Microsoft, a gente faz desde comercialização, implementação, desenvolvimento, por aí afora, Temos também uma vertical que atua muito forte na gestão de software para a gestão de compliance fiscal, o qual também a Thomson Reuters é nosso grande parceiro aí nessa jornada, Atuamos com BPO fiscal e contábil, falando um pouquinho da reforma tributária, o que a gente tem feito, com relação às atividades. Enfim, além disso, temos um centro de desenvolvimento. Temos 35 anos de existência, Não chegamos a ter não somos centenários ainda, mas já vivemos aí alguns planos do governo e, graças a Deus, conseguimos êxito até agora, Somos mais de 600 profissionais, 1.200 projetos desenvolvidos por ano, temos 5 unidades de escritórios espalhados pelo Brasil. São 7 unidades de negócio, e aí, ao longo dos anos, aí, temos mais de 30 prêmios, aí, na grande maioria é reconhecido pela própria pela própria Thomson Reuters. Falando um pouquinho da GSW, para aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos uma empresa certificada com ISO 27001, Temos aí uma vertical que atua com os produtos e as soluções da SAP. Temos soluções para a área de Comex, e aí entra muito forte todo o portfólio de soluções da Thomson Reuters. Temos também soluções para a área de Comex, e aí entra muito forte todo o portfólio de soluções da SAP. Temos também soluções para a área de fiscal, tributária, a área jurídica. Nós temos uma rede muito sólida de parceiros homologados, entre elas o centro de soluções para a gestão de compliance fiscal, o qual também atua com os produtos e as soluções da SAP. Temos aí uma vertical que atua com os produtos e as soluções da SAP. Temos também uma vertical que atua com a área de fiscal e contábil, Temos
falando um pouquinho da nossa agenda, né? Hoje a Denise vai tratar de temas bem interessantes na área do Comex, né? E ela vai tratar primeiramente do que realmente está mudando no Comex brasileiro, né? A transição do modelo documental para o modelo orientado por dados, a do INPE, Portal Único e LPCO, redefinindo processos, a centralidade do catálogo de produtos e as integrações regulatórias, os impactos da reforma tributária nas operações, aí vem o IVA dual, CBS, IBS, e a nova dinâmica de custos e créditos, né? E, por fim, uma conclusão, trazendo uma reflexão de como superar os desafios num cenário de mudança constante. Obrigada, Marcos. Bom, pessoal, vamos começar falando, né, sobre essa verdadeira mudança de paradigma que nós estamos passando no comércio exterior, né, saindo de uma burocracia documental, né, para uma governança robusta de dados mestres. Então, no modelo tradicional de DI, o foco, nós sabemos que era o processo documental, com dados organizados, né, muito próximo, às vezes, ao despacho, e uma forte dependência, né, do despachante aduaneiro. A gente sabe que o licenciamento era tratado caso a caso. Agora, pessoal, no novo modelo que nós já estamos vivendo, né, a do INPE, o foco é o quê? Ele muda para uma orientação por dados, né, uma rastreabilidade total. E isso acaba exigindo uma base cadastral muito robusta, validada, antes mesmo do embarque, com uma governança interna e uma integração sistêmica. O licenciamento, ele se torna um fluxo digital, né, integrado e antecipado via LPCO, e essa transição que nós estamos passando, pessoal, ela exige realmente uma compreensão profunda. Então, a gente colocou aqui 4 vetores dessa transformação, que a gente vai explicar aqui, né? Quais são os 4 vetores dessa transformação que o comércio brasileiro está passando? Ela está impulsionada por esses 4 vetores, por quê? Porque hoje ela exige uma visão muito mais do todo, né? Muito mais holística das mudanças regulatórias e sistema, e o primeiro vetor que nós podemos falar aqui é o vetor tributário, né? Com a implementação do IVA dual, o novo imposto seletivo, né, que virá, uma nova dinâmica, né, completamente nova de crédito, fluxos de caixa. Então, isso é um vetor de transformação. O segundo que a gente pode dizer aqui é o vetor aduaneiro. Não tem como a gente não falar dele, né? A do INPE, ela acaba se tornando o centro da operação, aprimorando o gerenciamento de risco, né? Ela vem com esse objetivo de agilizar o despacho, mas a gente tem que estar preparado para essa mudança também. O terceiro vetor é o vetor regulatório. Quando a gente fala do vetor regulatório, é que a gente pode citar a LPCO, ela acaba substituindo aquele controle fragmentado, a exigência de atributos técnicos por NCM, a integração com os órgãos anuentes e, por fim, não menos importante, o vetor tecnológico, né? Ele vai demandar cada vez mais uma integração com o portal único, uma automação do catálogo de produtos, uma governança muito forte de dados dentro da empresa, e principalmente com os RPs. Então, quando a gente acaba entendendo esses 4 vetores, pessoal, é crucial para a gente compreender que a do INPE, ela é muito mais do que uma nova DI. Então, a do INPE, ela não é apenas uma declaração de importação nova, ela representa uma mudança na lógica da importação. Então, ela vai exigir cada vez mais uma qualidade extrema de dados, mesmo antes do embarque. Ela vai eliminando aquela tolerância para descrições genéricas. Ela vai conectar o importador, órgãos anuentes, sistemas do governo em tempo real. A gente já está vivendo isso. Então, a do INPE, ela passa a concentrar rotinas que muitas vezes estavam espalhadas entre DI, LI, os fluxos paralelos. E o que isso significa? O que vai aumentar a necessidade de ajuste rápido das empresas, a revisão de procedimentos internos, uma leitura muito mais cuidadosa das etapas efetivas do processo, e essa gestão de risco, né, do novo modelo,
ele é muito mais detalhado e mais dependente do quê? Dos dados estruturados do portal. Então, o direcionamento de um canal, ele não vai se apoiar apenas em histórico, uma leitura ampla da operação, mas também nos atributos, nos campos do catálogo, na finalidade, na regularidade do importador, na coerência cadastral e nas demais informações que são alimentadas pela empresa. Então, a transição para a DWIMP, ela tem mostrado que o comércio exterior ele está entrando numa nova fase. Eficiência operacional vai depender menos de agir rápido na etapa final do processo e muito mais de eu estruturar bem o meu processo desde o início. Então, na prática, a operação, o que ela ficou? Ela ficou muito mais integrada e, ao mesmo tempo, muito menos tolerante ao erro. Então, isso, pessoal, vai mudar o papel das empresas dentro do processo. Antes, muitos desvios, eles eram tratados ao longo do despacho. Agora, quando há uma incoerência, o efeito aparece na forma de uma exigência, num canal amarelo, uma análise mais longa, numa inspeção, num retrabalho interno. E o impacto, ele passa a ser também logístico, financeiro, governança operacional. Então, o sucesso da DWIMP, ele não depende apenas do sistema do governo, mas também da maturidade do catálogo de produto, da governança dos dados mestres. E quando a gente fala de catálogo de produtos, pessoal, ele realmente, a gente entende que ele é o novo coração da operação. Então, o catálogo de produtos, né, sendo o coração desse novo processo, os atributos por NCM, eles são elementos críticos de compliance, e esses atributos, eles não são meras exigências burocráticas, são dados técnicos de engenharia do produto vinculado à classificação fiscal. Esses arquivos, né, de atributos são atualizados diariamente no Portal Único, exigindo o que das empresas? Um monitoramento constante. Então, um cadastro incompleto, inconsistente, ele vai impedir o registro de uma DWIMP e vai gerar um custo imediato de armazenagem. Então, esse novo modelo, pessoal, exige uma colaboração intensa entre as áreas de compra, engenharia, fiscal, fornecedores estrangeiros, e a qualidade da informação, ela aparece como um dos pontos principais de fatores de fluidez ou de travamento da DWIMP. Então, catálogo de produto, versão do item, fabricante, país de origem, finalidade, eles precisam estar coerentes entre si, compatíveis com o que foi declarado perante os órgãos. Uma informação incompleta ou mal posicionada, ela vai custar muito caro hoje nesse novo fluxo. Então, a gente não pode mais adaptar os meus processos antigos a esse novo cenário digital. E muitas vezes, o que a gente tem visto, né? Às vezes acontece uma desorganização interna da empresa, a gente costuma falar, às vezes uma torre de Babel, né? Cada um está falando um determinado assunto, e isso o que vai acontecer quando não existe uma organização interna da empresa? Isso vai facilitar a fiscalização e a identificação de erros do governo. Então, esses riscos, eles se tornam ainda mais urgentes quando a gente olha para o novo cronograma. Então, a gente costuma dizer que há uma reestruturação interna para suportar esse novo fluxo de dados, ela é muito importante nesse novo cenário. O ponto importante é que não basta acompanhar apenas a DWIMP, o que foi registrado. Eu preciso olhar a preparação documental, a qualidade da minha base de dados, e as empresas que trabalham, né, tratam esses temas de forma isolada, a tendência, pessoal, é perder uma eficiência. Mas nós, né, que vamos pensar nisso como uma arquitetura operacional, elas vão ganhar muito mais previsibilidade e competitividade nesse novo modelo. Quem deixar essa revisão para depois, né, ou quem já deixou, está sentindo hoje na pele. Né? Então, vai descobrir aí no pior momento, que é quando? Durante o registro, a revelação de um canal, a análise de um órgão anuente, na liberação da carga. E esse tema, pessoal, que eu trouxe aqui, ele é tão relevante, que eu não sei se todos ficaram sabendo, mas na semana passada, no dia 14, foi publicado uma orientação sobre o preenchimento do catálogo de produtos e da DWIMP, a gerência de controle sanitário dos produtos em portos, aeroportos e fronteiras, o GCPAF, que é uma notícia, é a notícia de número 3, alertando para as inconsistências recorrentes identificadas no preenchimento do catálogo de produtos e da DWIMP. Então, entre os principais problemas que eles observaram estão
a ausência do preenchimento de atributos obrigatórios, as informações incompletas e inconsistentes, a ausência no preenchimento inadequado do campo finalidade, por exemplo, Anvisa. Então, a Anvisa ela destaca que essas inconsistências impactam diretamente no fluxo e no processamento das operações, podendo resultar em direcionamento automático para canais de conferência, necessidade de emissão de exigências técnicas. Então, a agência ela tem reforçado o que eu acabei de falar para vocês, que o correto preenchimento das informações é realmente fundamental para o adequado gerenciamento de risco e uma maior eficiência das análises e a redução de retrabalho. Então, realmente, a recomendação é que realmente seja feita uma revisão no catálogo de produtos, olhe isso com bastante cuidado, e a expectativa é que nós estamos num processo de amadurecimento, é que com o amadurecimento do novo processo, o aperfeiçoamento progressivo das informações apresentadas, realmente aumente essa fluidez, essa previsibilidade e essa eficiência. Então, esse assunto é bastante importante. E quando a gente fala da LPCO, a LPCO hoje, pessoal, ela representa, né, o licenciamento na era digital, ela substituiu os controles fragmentados, né, por um fluxo totalmente digital e integrado, e isso acaba impactando diretamente no lead time, pois o licenciamento, ele deixou de ser uma etapa isolada, e ele passa a ser parte de um planejamento da importação. Então, é fundamental as empresas, né, ter um controle, uma matriz do tratamento administrativo por NCM, para evitar qualquer tipo de surpresa regulatória. Então, a conformidade, ela vai depender, né, da identificação correta dos atributos de cada órgão anuente. Quando o licenciamento, a gente fala que ele deixa de ser uma etapa isolada e passa a ser uma parte do planejamento da importação. Bom, falando dos principais tópicos, né, do INPE, catálogo, LPCO, né, e na empresa de vocês, né, como que a área de comércio exterior está reagindo a todas essas mudanças, né? Vocês já estão influenciando nas decisões estratégicas de negócio, estão atuando de uma forma reativa, então como a gente vai atuar num cenário de tantas mudanças? Então, nesse ponto, pessoal, a proatividade é a chave para a gente ter um sucesso nessa transição. O impacto, a gente sabe que não vai ficar restrito à área fiscal, ao despachante aduaneiro, ele vai alcançar cadastro de produto, engenharia, compras, logística, planejamento. Então, o Comex hoje, ele deixou de ser predominantemente um processo documental, ele passou a ser uma operação voltada para dados, rastreabilidade. Então, isso se faz necessário uma mudança de postura dentro das empresas. Então, o que mudou em 2026? Eu trouxe aqui, pessoal, para efeito de conhecimento, tá? Então, de janeiro até maio, nós tivemos cerca de 46 notícias Siscomex, uma média, tá, de em 4 meses e meio, uma média de 10 notícias por mês. Todas elas são importantes, né? Mas a gente não daria tempo aqui de falar sobre todas, então eu acabei selecionando algumas que são bastante relevantes, que eu acredito que pode impactar a operação de vocês, e talvez isso ainda não esteja sendo visto. Então, a primeira mudança aqui, a primeira notícia que eu separei é a notícia número 25, né, que são as alterações decorrentes da Lei Complementar 224, da IN 2305, que marca aí uma mudança estrutural no modelo tributário das importações. Então, mesmo as operações que antes elas estavam isentas, elas passam a pagar o tributo. Então, houve uma alteração na forma de apuração do PIS e da COFINS, com vigência a partir de 1º de abril. Então, alguns produtos que antes tinham benefício fiscal, né, como a isenção, a alíquota zero, agora eles podem ter aí uma cobrança reduzida de COFINS da importação. E o importador, pessoal, precisa ter atenção no preenchimento da DI, do INPE. A alíquota pode parecer como 0,97%, 1,57%, mas o cálculo correto, né, é o 0,965%, 1,565%. Então, se o valor for calculado errado, pode bloquear a operação. Então, é um ponto bastante relevante. Uma segunda notícia que eu trouxe aqui, que impacta também ao nosso processo de importação, exportação, é a questão da notícia número 35 do Acordo de Mercosul. Então, ele entrou em vigor, pessoal, a partir do dia 1º de maio,
né, conforme o decreto 12953, então o Siscomex e o Portal Único passam a permitir o uso, né, dos fundamentos legais do acordo para solicitar essa preferência tarifária. Então, produtos importados da União Europeia, eles podem ter uma redução de impostos, desde que eles cumpram, né, as regras dos acordos. Então, para usar esse benefício, a empresa ela precisa indicar o correto fundamento legal no sistema, comprovar a origem da mercadoria. Na do INPE, o importador ele precisa informar o fundamento legal correto, 0022 para o acordo geral, 0030 para cotas específicas. Em operações por DI, deve verificar se a NCM, quando aplicável, o código EX, estão listados nos anexos da notícia. Então, a gente precisa observar as regras de origem e o cronograma de redução para ver se isso se aplica aos produtos que vocês importam hoje. Uma outra notícia bastante importante, né, é a notícia número 38, tem uma relação com a notícia número 18 também. Na notícia 38, pessoal, é a questão da revelação do canal sobre águas. Então, desde o dia 4 de maio, as importações marítimas registradas por do INPE no estado de São Paulo podem ter a revelação do canal sobre águas. Então, essa medida, ela pode acelerar os processos de liberação de carga, ela vai permitir aí uma antecipação também dos processos, dos procedimentos de importação. E ela é um complemento, né, da notícia 18, que já tinha liberado para os demais estados da federação. Uma última notícia que eu trouxe aqui, também bastante recente, é a notícia número 41, tá? Então, a notícia 41, ela definiu, pessoal, que os itens de uma mesma do INPE, elas devem permanecer no mesmo grupo de Incoterms. Então, por exemplo, o grupo 1 vai incluir Ex-Works, FCA, FOB, custo de frete, CPT. No grupo 2, vai incluir aqueles NCMs que envolvem o seguro embutido no valor negociado. Então, nesse ponto, não vai ser possível misturar a mesma do INPE mercadorias Incoterms de grupos diferentes. Então, é um ponto de atenção também aqui para as empresas. Então, a agilidade, pessoal, na adaptação desse novo cenário, né, é o diferencial competitivo. Então, quanto mais rápida for a sua empresa para se adaptar aos novos acordos, por exemplo, como o do Mercosul e União Europeia, maior vai ser o ganho financeiro. E isso vai reduzir, traz uma redução direta de custo na importação, através dos benefícios tributários. E mais, ele vai incentivar as exportações, pois clientes estrangeiros eles vão comprar mais com a redução agora no imposto. Por outro lado, pessoal, se a gente acaba ficando parado, se a gente acaba não tomando nenhuma ação, isso acaba significando uma perda de mercado para os nossos concorrentes que estão sendo mais ágeis. Então, a mensagem que eu trago aqui é que o domínio realmente dos fundamentos tributários é a base para uma saúde financeira da empresa de vocês. Então, eu preciso conhecer os atributos, os fundamentos, é um ponto essencial. O uso correto desses fundamentos vai permitir reduções legais dos impostos envolvidos. Se eu não tiver uma configuração adequada no meu sistema, a empresa vai, às vezes, pagar um imposto integral por um erro operacional. E por isso que a inteligência tributária, ela deve ser integrada ao sistema de gestão da empresa. Quando a gente fala do canal sobre águas, é uma medida que representa realmente um avanço relevante, né, do Portal Único, que vai trazer maior previsibilidade, eficiência, celeridade no processo. Essa antecipação do canal de conferência, ainda antes da atracação da carga, vai ser possível a empresa iniciar os procedimentos de conferência, tratamento junto aos órgãos, planejamento logístico. Pessoal, a proatividade é a chave para o sucesso nessa transição. Então, realmente, busquem conhecimento, consultoria especializada, novos sistemas, atualizem, né, os ERPs, né, transforme realmente essa conformidade tributária numa ferramenta de redução de custo e não realmente num problema. Então, buscar realmente o conhecimento técnico é fundamental nessa fase. Falamos um pouco do INPE, falamos das principais mudanças de Comex, mas, Denise, e sobre a reforma tributária, né? Quais são os impactos da reforma tributária no comércio exterior? Eu sei que às vezes o pessoal, né, o pessoal da GSLW comentou, talvez possa ter aqui no nosso público, né, um pessoal mais da área fiscal, mas aqui a gente vai abordar relacionado também à parte de Comex, né, mas se vocês depois
tiverem dúvidas, quiserem mais detalhes, a gente vai ficar à disposição, né, para fazer novas agendas, entrar, né, no detalhe desses temas específicos também com vocês e com cada cenário de negócio da empresa. Quando a gente fala aqui dos impactos, pessoal, da reforma tributária no comércio exterior, né, como vocês sabem, eu trouxe aqui, né, somente para efeito de conhecimento, eu sei que muitos de vocês já conhecem, né, a estrutura do novo modelo da reforma tributária. Esse material que a gente está apresentando aqui, nós vamos disponibilizar depois para vocês, mas aqui eu só trouxe para efeito mesmo de colocar todos na mesma página. Então, a gente sabe que o ICMS, o ISS vai ser substituído, né, no novo modelo pelo IBS, estadual ou municipal, PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS, nós teremos aí o incremento do imposto seletivo. Mas quais são os impactos reais no comércio exterior? O primeiro ponto, pessoal, é que a reforma tributária, ela não é apenas uma mudança legal. A gente fala que ela é digital by design. Então, nós, né, vamos ter que coexistir, viver com os sistemas antigos e os novos esse ano e até, provavelmente, até 2033. Isso vai exigir das empresas, né, uma capacidade operacional ampliada, uma gestão simultânea desses dois modelos tributários, e por isso que a gente fala que a tecnologia, pessoal, ela deixa de ser um suporte apenas, ela passa a ser uma protagonista nesse cenário que nós estamos vivendo de tantas mudanças. Então, soluções de automação fiscal, plataformas integradas de comércio exterior, inteligência artificial, né, realmente é o ponto-chave nesse momento de transição. A reforma tributária, pessoal, que veio, né, com a lei complementar, né, 214, ela já começou a ser regulamentada, mas nós sabemos que novas mudanças, ajustes operacionais ainda estão em andamento, então é crucial que nós, né, como profissionais de comércio exterior, né, estamos atentos a todas essas mudanças. Então, nós tivemos recentemente, né, o decreto, a publicação do decreto 12.955, em 29 de abril, a resolução, né, do Comitê Gestor do IBS, no dia 30 de abril, a resolução do Comitê do IBS no número 6, né, no dia 30 de abril, e essa regulamentação, tanto do IBS, do CBS, eles trouxeram nessa nova legislação um detalhamento de regras operacionais, as hipóteses de incidência, a base de cálculo, mecanismo de crédito, né? E essa leitura, pessoal, ela se faz crucial, e depois a gente vai abordar, né, quais são os impactos que nós tivemos com relação aos regimes aduaneiros especiais. Mas antes, vamos falar primeiro sobre os impactos no comércio exterior, quando a gente fala de exportação. Então, a reforma tributária, pessoal, na exportação, ela trouxe esse conceito da imunidade e da neutralidade tributária. Então, as exportações de bens e serviços são imunes ao IBS ou CBS, o exportador pode manter e utilizar os créditos relativos às aquisições anteriores. Um dos principais objetivos é trazer essa desoneração integral das exportações, é uma alíquota zero, crédito amplo, tudo vai gerar crédito para bater. Então, é uma promessa aí da reforma tributária, ou seja, é de que o imposto ele não deve grudar no produto exportado, então o comprador estrangeiro ele não deve pagar os tributos, né, brasileiros embutidos na cadeia de produção. Então a reforma ela busca isso através da desoneração, através do menos cascateamento dos impostos, uma devolução muito mais célere, né, dos ressarcimentos, é uma solução prometida aí de uma devolução de créditos muito mais céleres, e com isso qual que é o objetivo principal, pessoal? É reduzir a acumulatividade, é realmente diminuir o custo Brasil, que muitas vezes está embutido no preço, e acaba afetando, né, as margens, tornando o produto aí muito mais competitivo no exterior. Só um ponto de atenção aqui é que no novo regime do IBS e do CBS, a suspensão das exportações indiretas via uma comercial exportadora, ela também vai depender do cumprimento de alguns requisitos, né, do artigo 82 da Lei Complementar 214, que inclui aí a exigência da certificação EA, uma habilitação específica. É só um ponto de atenção para as empresas desse cenário. Quando a gente fala aqui, né, de uma forma bastante resumida, por conta do nosso tempo, do impacto na importação,
é a incidência, né, como nós já sabemos, né, a incidência do IBS, do CBS, eles vão passar a incidir sobre as importações de bens, serviços, inclusive dos bens imateriais e direitos, a base de cálculo, que vai ser o valor aduaneiro, acrescido do imposto de importação, no futuro imposto seletivo, a taxa de Siscomex, marinha mercante, CID, direitos antidumping e outros tributos até a liberação da mercadoria. E um ponto importante, né, dentro da reforma tributária, ela tem buscado na importação o crédito integral na cadeia subsequente, com o objetivo de reduzir essa acumulatividade dos impostos e as distorções que nós temos hoje. Então, um outro ponto também é que nós teremos a mesma alíquota de IBS e CBS para produtos nacionais importados. Teremos a questão do imposto seletivo, que provavelmente, né, novas regras, novas mudanças, né, nós veremos a partir de agora, né, precisamos aguardar ainda a legislação, né, com os detalhes, e a questão do imposto no local do destino. Para a gente citar aqui, né, o crédito integral na importação é realmente uma das maiores mudanças na reforma, porque ela vai eliminar aquele acúmulo do imposto escondido e vai tornar, né, o custo do produto muito mais previsível do Brasil, muito mais previsível, e vai aproximar aí o Brasil aos modelos, né, de IVA internacionais. Esse é o objetivo, né, pessoal? Muitas mudanças ainda temos pela frente, mas esse é um dos objetivos também da reforma. E a questão, né, da simplificação, a gente sabe que tem aí, né, a possibilidade do pagamento do IBS após a liberação dos bens importados para aquelas empresas que estão certificadas no OEA, né, saiu também no decreto 12955, também na resolução número 6, mas ainda está condicionada a uma regulação específica aplicada. Então, a gente precisa ainda aguardar mais detalhes sobre esse ponto de operacionalização. E quando a gente fala aqui, pessoal, de regimes especiais, um ponto extremamente importante, né, porque a gente sabe que hoje os regimes aduaneiros especiais, eles são utilizados por uma grande parte das empresas, e nós tivemos algumas mudanças, né, com a reforma tributária, né, nos principais regimes aduaneiros especiais, que hoje eles são conhecidos como regimes de aperfeiçoamento. Então, no RICOF, da reforma tributária, ele está mantido dentro da reforma tributária, mantido e foi ampliado. Por que foi ampliado, pessoal? Porque ele passa a incluir os novos tributos de CBS e IBS, né? Então, para quem conhece, sabe que o ICMS no RICOF era disponível somente para alguns estados, e agora, com a reforma tributária, ele passa a incluir o CBS e o IBS. Por isso que a gente colocou aqui que ele vai eliminar aquelas barreiras, né, de variações do ICMS entre os estados. Ele foi considerado um regime de aperfeiçoamento e também teremos a suspensão do imposto seletivo. No drawback suspensão, ele também foi mantido, CBS e IBS passa a ser suspenso, ele é um regime de aperfeiçoamento, teremos a suspensão do imposto seletivo e o do drawback isenção, né, ele acaba perdendo um pouco a força com a reforma tributária. Por que ele está perdendo a força, Denise? Porque ele não vai abranger, né, os novos tributos de CBS e IBS no decreto, né, recente, né, do 12955, no artigo 162, né, já deixou isso muito claro, mas ele continua válido, né, para tributos como imposto de importação, marinha mercante. Então, as empresas que dependem somente dessa modalidade, o que elas estão buscando? Buscando alternativas. E um ponto, pessoal, que eu não posso deixar de alertar vocês nesse webinar é a questão do decreto 12955, que foi publicado agora no final de abril. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse decreto, mas a Receita Federal, ela sinalizou mudanças e um controle muito maior do drawback suspensão, muito parecido com o que a gente tem no RICOF. Ainda nós não temos informações suficientes para entender alguns pontos, né, desse decreto. Nós estamos aguardando regulamentações posteriores a esse decreto para que a gente possa entender quais são os controles que eles esperam ter agora com o drawback suspensão, mas é uma mudança bastante significativa. Então, eu recomendo a vocês, né, que utilizam o drawback suspensão,
que leiam esse decreto 12955, que se mantenham atualizados, porque realmente o que trouxe esse decreto é um controle muito similar ao que a gente tem no RICOF hoje. Então, é uma mudança bastante significativa para as empresas. Então, vale a pena, pessoal, vocês lerem e se atualizar. Então, é a minha recomendação aqui. E nós, né, estamos avaliando, vamos ficar acompanhando, né, por isso que eu até falei, acompanhe a Thomson Reuters, a GSW, nas redes sociais, e a gente também vai mantendo vocês informados dessa nova mudança, mas realmente uma mudança bastante significativa, né, no drawback suspensão, quando a gente lê o decreto 12955, ok? Bom, pessoal, falamos, né, de tantas mudanças, de tantos cenários, né, que nós temos dentro que nós estamos passando agora, né, mudanças de reforma tributária, regimes especiais, catálogo, né, como que a gente pode sobreviver a tudo isso, né, diante de todo esse cenário de mudanças, né, o que a gente pode concluir, né, dos principais desafios operacionais, regulatórios, que as empresas precisam trabalhar durante esse longo processo de transição, porque vai ser um longo processo, pessoal. E eu reforço aqui o que eu falei no início, que a proatividade vai ser a chave para o sucesso nessa transição. Então, pessoal, busquem conhecimento técnico, busquem ajuda, consultoria, né? Atualizem os processos de vocês. Para quê? Para que essas mudanças possam refletir em reduções de custo, redução de tempo, e não em aumento de trabalho, aumento de custo, né? Desorganização interna da empresa que pode impactar as entregas, as vendas, os processos de importação e exportação. Quando a gente cita aqui, pessoal, quais são os principais desafios que a gente pode falar que são operacionais e regulatórios? Nós sabemos que as regras fiscais, nós vimos aqui durante esse webinar, né, que a gente conseguiu aqui de uma forma resumida, né, mostrar para vocês o quanto tudo está mudando e o quanto vai exigir uma atenção constante, uma adaptação rápida para evitar qualquer tipo de penalidade. Então, essa complexidade regulatória, a reforma tributária vai exigir uma adaptação rápida. O Trade Compliance vai ser essencial para quê? Para prevenir as multas, infrações, preservar a reputação empresarial. Então, uma gestão de Trade Compliance muito forte dentro das empresas. E os processos manuais e sistemas desconectados, nós temos visto que eles têm aumentado os riscos e reduzindo a eficiência das operações de comércio exterior. Então, a gente fala de desafio operacional, novo processo de importação, cada vez mais os processos manuais e sistemas desconectados têm aumentado os riscos e reduzido a eficiência na operação. E um outro ponto, pessoal, que nós também chegamos a comentar, essa falta de integração entre as áreas internas e externas, que tem gerado decisões reativas baseadas em informações incompletas. Então, a nossa recomendação é realmente um desenho novo de processo, uma integração interna e externa muito forte para vencer esses nova era que nós estamos passando no nosso país. Quando a gente fala de desafios de tomada de decisão, o que a gente pode citar aqui, pessoal, como um reforço, como um ponto de reflexão para vocês? Que nós sabemos que, a partir do momento que eu não tenho uma visibilidade, vai ser muito difícil eu antecipar riscos, avaliar cenários, então essa falta de visibilidade operacional vai ficar muito difícil eu antecipar os riscos e avaliar os cenários. Dados fragmentados, né? Nós falamos sobre isso, vai comprometer o quê? Análise estratégica, vai levar muitas vezes a empresa a tomar decisões baseadas numa percepção, mas a partir do momento que eu consigo transformar meu dado numa inteligência, né, numa organização muito estruturada, alinhada aos objetivos de negócio, o resultado vai ser muito mais positivo. Então, esse ponto de reflexão, né, que muitas vezes nós estamos no dia a dia da operação, nós não conseguimos, né, sair, né, daquela situação que nós estamos passando, mas esse momento de reflexão é importante, né, desenvolver um plano para o futuro, né, como que eu vou transformar meus dados em inteligência? Nós temos aí sistemas, inteligência artificial, né, data analytics, que pode ajudar nesse processo. Um ponto que nunca deixa de ser falado dentro das empresas, né, eu tinha um gestor que ele falava que
custo era como se fosse unha, eu preciso cortar custo todos os dias, porque cresce todo dia, então eu preciso acompanhar o meu custo, fazer uma gestão muito forte, para quê? Para reduzir esses custos de uma forma sustentável, utilizando, voltando para o nosso mundo de comércio exterior, realmente utilizando os regimes especiais, transformando, né, o que nós já temos de incentivos fiscais numa vantagem competitiva, operacional, para o crescimento do negócio. Será que eu estou avaliando? Será que eu estou utilizando o melhor regime especial para a minha empresa? Será que não é o momento de eu olhar, pensar e falar, poxa, será que eu não tenho uma nova oportunidade, né, um novo projeto, uma redução de custo muito mais significativa, ao invés do modelo que eu estou utilizando hoje? São pontos de reflexão para a gente analisar a nossa operação nesse novo cenário e verificar se é possível uma mudança para trazer essa redução de custo e aumentar a competitividade. Questão da pressão por tempo na decisão. Então, cada vez mais líderes, analistas, a gente precisa tomar uma decisão rápida. E se eu não tenho a informação completa, qual vai ser o meu risco financeiro, operacional para o meu negócio? Então, são pontos, pessoal, que a gente precisa analisar nesse novo cenário de mudança. E quando a gente fala de pessoa, cultura, governança, nesse novo mundo, nessa nova era digital, inteligência artificial, do INPE, catálogo, como que eu tenho que me preparar? Aqui, pessoal, realmente a gente precisa desenvolver uma mentalidade, uma cultura focada em dados. Então, para evitar risco de compliance, fortalecimento da qualidade das decisões, aqui, empoderar as equipes, né, para redefinir responsabilidades, vai ser essencial para a gente transformar a nossa área de comércio exterior, redefinir alguns papéis, capacitar as pessoas, estabelecer uma governança, né, nas decisões aliadas em regulamentações, necessidade de respostas rápidas e a união entre pessoas, processos e tecnologia é o que vai trazer realmente uma maturidade e uma resiliência a todo esse cenário de comércio global. E falando em tecnologia, pessoal, qual vai ser o papel da tecnologia na evolução do comércio exterior? Então, cada vez mais as tecnologias vão automatizar, elas vêm para automatizar processos críticos, reduzir erros, aumentar a conformidade regulatória. Plataformas integradas vão proporcionar o quê? Uma visibilidade completa da operação, facilitar as análises baseadas em dados, né? As decisões precisam ser baseadas em dados corretos, atualizados em tempo real. Ferramentas de analytics, dashboards vão ajudar vocês no dia a dia, os líderes, a realmente avaliar os riscos em tempo real e investir realmente em soluções tecnológicas que são escaláveis, que são alinhadas à estratégia, vai ser essencial para a gente passar por esse novo modelo que nós estamos vivendo. E finalizando aqui, né, antes de eu passar a minha palavra para o Marcos, rapidamente, né, para quem não conhece, como eu comentei com vocês no início, a Thomson Reuters ela tem uma solução, né, de comércio exterior completo, estamos há mais de 25 anos no mercado, né, com a nossa solução do OneSource Global Trade, então são mais de 500 clientes, né, mais de 270 que já integram com o SAP com as nossas soluções e outros ERPs da mesma forma, são mais de 10 mil usuários conectados diariamente, nós temos uma esteira de produtos completa, né, não somente para fazer a gestão do processo de importação, né, desde o início, né, do pedido até o recebimento, mas umas soluções para avaliar parceiros, classificação fiscal, freight procurement, gestão de frete, importação, exportação, a gestão dos regimes especiais. Então, quando nós falamos de uma solução da Thomson Reuters, a gente não está falando apenas de tecnologia por tecnologia. Então, nós estamos falando de criar realmente uma base operacional para um novo comércio exterior. Então, a empresa ela precisa transformar regras, tributos, integrações num processo controlado. Então, o sistema ele vai ajudar, né, a garantir que a informação correta esteja disponível no momento certo, para a pessoa certa, né, com rastreabilidade. E um ponto importante, né, que a tecnologia ela precisa ser alimentada por uma boa classificação fiscal, cadastro saneado, que os processos internos precisam ser bem saneados, as responsabilidades precisam ser claras, né, dentro da empresa, mas sem a tecnologia, a empresa ela tende a operar de uma forma muito mais reativa, né? Às vezes um excesso de planilha, retrabalho. Então, no novo cenário de Comex, pessoal, a tecnologia ela deixa de ser só esse suporte administrativo.
e ela passa a ser, né, realmente a infraestrutura crítica da operação. Então, as soluções, por exemplo, né, como a do OneSource Global Trade, eles vão ajudar realmente as empresas a operar dados estruturados, processo padronizado, rastreabilidade, controle de risco, né, diante do INPE, reforma tributária, LPCO, de todos esses temas que nós vimos até agora. E a Thomson Reuters, ela conta, né, com o apoio, né, de parceiros como a GSW, né, que faz toda a parte de consultoria, implantação, sustentação, complementação das soluções. E eu gostaria, né, de passar agora a palavra para o Marco, né, para o Marco também comentar um pouquinho sobre esse trabalho. Trazendo um pouquinho nesse contexto, então a gente tem toda uma cadeia completa de soluções, só que o que é importante vocês nos terem como parceiros para desenvolvimento desse projeto, né? Todos os nossos clientes que utilizam as soluções da Thomson, você tem o que a gente chama de amparo legal permanente, ou seja, toda evolução, tanto tecnológica como legal e também de inovação, o produto ele é implementado sem gerar custo adicional nenhum para os nossos clientes, né? Ou seja, hoje, se você licenciar qualquer uma das soluções, toda evolução dessa solução, você não tem nenhum custo adicional. Pô, Marco, mas a reforma tributária, ela tem ainda 7 anos pela frente, vai existir uma série de alterações. Eu consigo... a Thomson Reuters garante que não vai cobrar de mim um licenciamento novo? Exatamente, não vai cobrar, né? Isso faz parte já do contrato, tá? Outro ponto, sim, significativo, né? Nós não temos restrição de tecnologia de integração com os sistemas de gestão. É claro, nós temos grande quantidade de clientes com SAP, com Oracle, com outros RPs, mas também temos com os RPs da TOTUS, com RPs da Infor, e por aí afora, né? O importante é que vocês olhem para a Thomson Reuters e a GSW e vejam um parceiro aí que pode seguir por longa data desenvolvendo bons projetos, né? Nós apoiamos com a consultoria, fizemos todo o processo de implementação e também desenvolvemos um diagnóstico, né? Um diagnóstico da reforma tributária de consumo, o qual a gente identifica o cenário atual, né, do cliente, né? Para depois seguir para o processo futuro, né? O importante também citar que muitos de vocês já contrataram, né, de uma Big Four, de uma outra consultoria, algum serviço, né? A GSW pode atuar também apoiando na implementação da sugestão do que esse relatório desse trabalho que já foi feito, de repente, de mapeamento com vocês, tá? Ou seja, a gente pode fazer tanto um mapeamento do cenário atual, como também desenvolver todo o trabalho visando a implementação da reforma como processo futuro, né? Desde atualização de processo, correção de sistemas e etc., né? O diagnóstico, ele tem por objetivo, né, desenvolver um workshop das atividades, né, engajando todas as áreas, criando aquela visão de mudança, né, documentando o processo atual e apresentando também as soluções para o processo futuro, né? Caracterizando pontos de atenção, riscos e por aí afora, né? É importante também citar que o diagnóstico ele pode abranger uma área específica, como também praticamente todas as áreas da organização, né? Então, em compras, a gente identifica quais as importações envolvidas, os regimes especiais, aquisições de serviço, em vendas, quais processos de venda, seja nacional ou exportação, fiscal, financeiro, com contas a pagar e receber, de governança, com a contabilidade, controladoria, logística, cadastros, TRP e jurídico. Bom, pessoal, então, né, para a gente finalizando aqui, né, a gente deixou um tempinho para a gente, né, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aqui também, pessoal, tem um QR Code, né, que vocês podem escanear, se vocês, né, pegar, né, entrar em contato, né, como que a gente consegue apoiar vocês nesse cenário. Nós sabemos, né, como nós falamos, né, Marco, um cenário de muita mudança, né, então, como que eu consigo estruturar, né, como que está a minha operação, né,
poxa, será que eu estou utilizando o melhor regime especial? Será que a gente consegue apoiar, né, Thomson Reuters e a GSA consegue apoiar? Então, pode entrar em contato conosco, né, a gente vai ficar à disposição, né, para entrar em mais detalhes, né, do que a gente comentou hoje com vocês, pela questão do nosso tempo, né, Marco, a gente não consegue entrar, né, no detalhe, né, entender cada operação, mas nós vamos ficar à disposição de vocês. Marco, se você quiser falar um pouquinho das perguntas, a gente já pode juntos ir respondendo. Eu tenho aqui uma pergunta que ela fala o seguinte: eu uso drawback suspensão. Gostaria de analisar se faz sentido o recoff para minha operação. Vocês conseguem apoiar? Sim, uma pergunta super importante essa, pessoal, e eu respondo aqui para todos. A Thomson Reuters consegue apoiar, em conjunto com a GSW, a gente consegue fazer um estudo de assessment, né, para vocês. Esse estudo de assessment não tem custo, né, e nenhuma obrigatoriedade de vocês fecharem nenhum produto conosco, mas realmente a gente consegue disponibilizar esse assessment e verificar se realmente o regime de drawback suspensão que vocês estão utilizando hoje versus o recoff, o que é mais vantajoso? Importantíssima essa pergunta, justamente por conta do cenário que eu até comentei com vocês sobre a questão desse decreto 12955, que teve mudanças profundas na gestão do drawback suspensão. Então, a gente fica à disposição, pessoal, quem quiser pode entrar em contato conosco, que a gente faz essa análise de viabilidade para utilizar o regime recoff, que hoje, né, as empresas têm buscado com muito mais frequência, por ele ser aí um regime, né, muito mais completo, traz muito mais flexibilidade para a operação, mas a gente pode avaliar o cenário de vocês. Poxa, será que é realmente o melhor regime para a minha operação? A gente consegue responder, né, Marcos, através desse estudo em apoio Thomson Reuters e GSW, ok? O importante nessa resposta da Denise, né, é que o diagnóstico, muitos se questionam, né, vai se jogar números e vai gerar um resultado, né? Então, para que vocês entendam, tá, o diagnóstico, ele é bem dentro da realidade do dia a dia de vocês, tá? Nós chegamos a pegar o movimento de um exercício, normalmente 1 ano atrás, e literalmente fazer os comparativos entre o que você fez e de benefício que você teve, né, com o drawback de um exercício anterior, com relação se você já tivesse aplicando o recoff, tá? Então, assim, é um trabalho muito rico, né, e que gera bons resultados, tá? Eu tenho aqui, Denise, uma outra pergunta, somente para confirmar meu entendimento. A revelação do canal sobre águas agora está disponível também para São Paulo? Isso mesmo. É isso mesmo, Marco. Depois, a partir dessa resolução que nós tivemos na notícia número 18, né, ela era para outros estados, não tinha incluído o estado de São Paulo, por conta de uma alimentação sistêmica, mas agora sim, tá? Então, isso está para todos os estados da federação, o canal sobre águas. Então, uma funcionalidade, né, que os importadores devem explorar, porque isso vai trazer aí muito mais previsibilidade, agilidade, né, no procedimento de despacho, né, Marcos? Eu acho que é um ponto bastante importante, né? Quando o cliente já tem essa maturidade, né, como nós falamos, desenvolver essa maturidade, nós temos aí essa questão, vai ser realmente um benefício para as empresas. Bom, aqui uma pergunta, né? Como gostaria de agendar uma reunião com vocês para discutir meu cenário atual? Como faço para entrar em contato, né? Através do QR Code que está disponibilizado aqui, você consegue solicitar aí uma agenda exclusiva para entender o teu cenário. Uma outra, o pessoal está perguntando bastante aqui, sabe? As importações efetuadas com incentivos da Zona Franca, esses incentivos permanecem, certo? É meio que a pergunta e afirma, né? Sim, correto. Por enquanto, sim, permanece, né? Isso não tem nenhuma previsão ainda de mudança nesse cenário, mas isso permanece, sim, os benefícios da Zona Franca. A gente precisa só ir acompanhando, pessoal, a questão, né, das mudanças regulatórias que ainda virão com a reforma, com a do INPE, mas isso ainda permanece, é isso mesmo, Marco.
Eu tenho aqui, vamos seguir isso, acho que com a nossa última pergunta, porque nosso tempo Perfeito. vai zerar aqui. E as demais perguntas, tem mais algumas aqui que a gente vai estar respondendo daí para as pessoas de forma individualizada, tá? A Perfeito. pergunta é o seguinte: para o processo de retorno de exportação temporária, já existe um prazo para a obrigatoriedade da DUIMP? Olha, eu preciso confirmar essa informação, tá, Marco? Eu não tenho essa informação agora, mas a gente Uhum. confirma esse prazo. Eu vou disponibilizar aqui depois um link, pessoal, para vocês, que é um link super importante. Depois eu até posso compartilhar aqui no chat, que é onde vocês colocam o cenário de vocês, de cabeça eu não me recordo, mas vocês colocam o cenário de vocês, a unidade da federação, e ele vai trazer no próprio painel da Receita Federal a exigência de obrigatoriedade. Então, eu vou compartilhar esse link com todos vocês, porque vocês podem utilizar, selecione qual é o cenário de vocês e ele vai trazer ali qual que é a previsão de obrigatoriedade para cada cenário e para cada tipo de processo, operação marítima, rodoviária, aérea. É muito bacana, não sei se vocês conhecem, mas ele é não é aquele link, aquele calendário geral, né, por exemplo, que o pessoal utiliza da Receita, é uma outra plataforma também do governo, que ela é muito mais simples. Você seleciona ali a sua operação e ela vai trazer isso de forma automática. Por conta do nosso tempo, eu nem consigo entrar agora, mas eu saindo daqui, pessoal, eu já compartilho esse link com vocês e ali já dá para a gente pesquisar e responder essa pergunta também, tá bom? Perfeito, perfeito, Denise, obrigado novamente. A gente encerra o nosso evento, né? E muito obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigada, pessoal. A gente fica à disposição. Depois eu vou mandar todos esses links e esse material também para vocês, tá bom? Para servir de apoio e organização, né, dentro das empresas. Mais uma vez, obrigada GSW pelo convite e até a próxima.